Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, qual igreja seria a melhor? O nosso Senhor Jesus ele fundou uma única igreja sobre a pedra que Pedro recebeu, ou a revelação que Pedro recebeu do Pai. Sobre essa pedra, essa revelação, edificarei a minha igreja. Que revelação? Que o Senhor Jesus é o Senhor e que nós devemos estar reunidos por Ele ao nome dEle, né? Então o Senhor Jesus começou a perguntar: quem dizes que sou? E os apóstolos disseram, uns dizem Elias, outros dizem um profeta, e Pedro respondeu: tu és o Filho do Deus vivo, encarnado, Deus encarnado. E o Senhor Jesus disse: sobre esta verdade, sobre essa pedra, sobre essa revelação que o meu Pai te deu, não foi carne nem sangue, foi o meu Pai, eu edificarei a minha igreja. Que revelação? Que ele era o Messias. Então, em Mateus, capítulo de número 18, o Senhor vai dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, sobre essa verdade, ali eu estarei no meio deles. Então, quando nos reunimos em outro nome, como na Igreja Católica, Presbiterana, Quadrangular, nós estamos nos prostituindo em menor ou maior grau. De fato, isso será de difícil entendimento, e talvez muitos que começaram a assistir esse vídeo já deram aí a sua saída do vídeo, né? Porque já feriu as suas emoções ali, dado ao fato de eles pertencerem a uma igreja mundana, criada por homens, né? Toda igreja denominada, ela foi criada por um fundador, sendo que o Senhor Jesus fundou a sua igreja aproximadamente no ano 30, sobre esta revelação do meu Pai eu edificarei a minha igreja, ele disse. Então não pode haver outra igreja fundada depois dessa. Você nasceu, qual é essa data de nascimento? A minha é 1/6/1983. Se eu apresentar posterior a essa data de nascimento uma certidão de nascimento com outra data, ela será falsa. E eu poderei responder criminalmente por estar usando uma certidão de nascimento falsa. Se na minha identidade tiver outra data de nascimento, que não seja 1/6/1983, ela será considerada falsa se ela for descoberta, né? Que às vezes ela não é descoberta, né? Então isso também pode ocorrer, você andar com uma com uma carteira falsa aí por muito tempo. Mas isso não ocorre com o Senhor nosso Deus, porque tudo é descoberto e patente diante dele. Então, em Mateus 16, 13 ao 19, ele vai dizer para o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, quando perguntam: quem dizes que sou? Cada denominação vai dar uma resposta, vai apresentar o Senhor Jesus a uma maneira, de uma maneira, em muitos aspectos, verdade, como um pastor da igreja batista vinha tentando por aí 2 semanas me convencer a estar congregando com ele aqui perto de casa, né? Muito amado irmão. O fato do irmão estar dentro de uma denominação não significa que ele não foi salvo, porque a igreja ela vai se dividir em 2 aspectos, ou em 2 condições: a sua posição celestial, que é quando o nome de um irmão é colocado no livro da vida. A partir do momento que temos o nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus e nascemos de novo, nós passamos a pertencer à igreja do Senhor Jesus. Agora, isso não significa que nós vamos dar o testemunho digital. Então nós temos a igreja na sua posição celestial, com o nome no livro da vida, e nós temos a igreja na sua condição terrena, que pode estar de acordo à posição celestial, como pode não estar. Nós temos um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é um fato da criação. É uma posição imutável. Mas na sua condição, ele pode estar andando como mulher, se dizendo mulher, se vestindo como mulher. Então a sua condição terrena não está de acordo com a sua posição original, a qual ele foi criado.
O mesmo ocorre com a igreja do Senhor Jesus. Embora todo aquele que nasceu de novo, que teve encontro com o Senhor Jesus e se reconheceu pecador e aceitou a sua oferta de perdão de pecados, recebendo ele como um salvador de sua vida, este passa a ter o nome no livro da vida e é salvo. E a partir do momento que ele é salvo, ele está nesta posição de irmão e nós vamos nos encontrar com ele nos céus. Porém, a sua condição terrena pode não condizer totalmente com essa posição. Às vezes ele vai seguir, dar testemunho dessa posição até um aspecto. Dali, por exemplo, ele não vai roubar, mentir, enganar, ele vai falar do amor de Deus para as pessoas. Em algum aspecto ele vai trazer verdades. Como esse pastor Batista, ele começou a concordar com os erros grosseiros que a primeira instituição cristã cometeu, que foi a Igreja Católica. Até então os irmãos eram congregados somente ao nome do Senhor Jesus. Eles traziam essa condição de estar somente ao nome do Senhor Jesus, congregados por ele, nele. Mas a partir do 3º século, a igreja ela casou-se com o Estado, começou um casamento com o Estado. E veio os protestantes da Igreja Católica, como os luteranos, os arminianos, etc. E cada um protestou algum aspecto da Igreja Católica, porém guardou uma predisposição a qual não quis abandonar. Como todos eles continuaram batizando crianças e cometendo outras heresias, perseguiram irmãos a fogo e ferro, matando seus próprios irmãos que pensavam contra eles, e muitos desses irmãos posteriormente se tornaram os conhecidos anabatistas, hoje então conhecidos como batistas, né? E os irmãos, eles vêm trazendo assim essa série de discrepância entre a sua posição celestial e a sua condição terrenal. Então nós somos chamados pelo Senhor para sair para fora da cristandade confessa hoje, que é esse meio cristão que, embora dentro desse meio cristão exista verdadeiros salvos, eles, por sua vez, não dão testemunho a qual é congregar somente ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Há princípios fundamentais que não podem ser deixados de lado. Por exemplo, o fato de as escrituras não dizer que seja errado, por exemplo, assistir pornografia, porque não existia na época nada similar a isso para ela condenar, para o Senhor condenar. Porém, o Senhor não nos deixou sem escape, sem condenação a tal pecado. O mesmo ocorre com situações como a criação de templos religiosos em nome do Senhor Jesus, com os fundamentos do seu fundador. Cada denominação tem um fundador além do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fundou sua igreja no ano 30, posteriormente, rebeldes a elas, começaram a fundar as suas próprias igrejas, deixando o que gostavam e tirando aquilo que não gostavam do que o Senhor Jesus condenava. Então, para uma pessoa estar dentro da posição celestial, testemunhando terrenalmente em perfeita harmonia, é necessário realmente ela estar morta, porque a carne ela não vai querer seguir o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava pregando esse discurso, em Mateus 16, quando ele pergunta quem diz que sou, mas para o final do discurso, todos o abandonaram, só ficaram os apóstolos. E Jesus pergunta, vocês não vão me abandonar também? E Pedro responde, para onde nós iremos? Então, quando nós aceitamos ao nome do Senhor Jesus como nosso Salvador,
nós vamos afunilando nele, nós vamos afunilando. Mas chega um ponto do afunilamento que nós não queremos mais continuar afunilando, então a gente para ali. E a gente fica estagnado ali. Põe a carregar para mim, amorzinho, faça, por favor. A gente para ali porque a gente não quer ir além. E isso ocorre comumente. Então, o fato de não ter na Bíblia, não está escrito na Bíblia que a denominação católica é pecado. Sim, não está, mas o fundamento permanece. Que nós fomos congregados ao nome de Senhor Jesus, onde estiver 2 ou 3 ao meu nome. O fundamento de que ele diz sobre essa pedra, sobre essa verdade, edificarei a minha igreja, verbo futuro, porque a igreja ainda não existia. Ele iria edificá-la, ela ia passar a existir sobre esta verdade na descida do Espírito Santo, em Atos, capítulo de número 2. Então, embora não diga nas Escrituras que é errado assistir pornografia e tantas outras coisas, existe um fundamento por detrás disso. Qual o fundamento? O Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, depois eu confiro lá. Se um homem sequer se imaginar como uma mulher, ele já cometeu adultério com ela. Então, embora os seus olhos não estejam vendo e o ato não esteja acontecendo fisicamente, se o fizerem em sua imaginação, o adultério ele está ocorrendo. Então, esse é um princípio básico. Então, o fato do homem não estar cometendo adultério em si, mas está assistindo ele já o cometeu. Então, há princípios elementares, fundamentais, que nós não podemos abandonar. Claro que, quando as predisposições da carne forem tendenciosas a esses princípios, e a gente optar em segui-los, vai chegar um dado momento na crise de consciência com o Espírito Santo, em que nós vamos abandonar de vez esse princípio fundamental e crer em outro, para pararmos de ter a nossa consciência afligida. Isso chama-se cauterização da fé. Vamos então para este princípio básico sobre o chamado do Senhor Jesus que está em Mateus 18, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, quando alguns irmãos começaram a gostar mais das pregações de Paulo, outros não queriam ouvir o que Paulo estava falando porque achava muito exagerado, então preferiam ouvir as pregações de Apolo, que eram mais leves, e eles começaram a confessar isso, que gostavam mais das pregações de um do que de outros. Mas tanto um quanto o outro, quanto o apóstolo Pedro, eles pregavam aquilo que o Senhor Jesus queria que fosse pregado. Então Paulo os advertiu. Por que uns dizem sou de Apolo, ou da Quadrangular, ou da Universal, ou da Deus e Amor? Acaso está Cristo dividido entre vocês? 1 Coríntios capítulo 3, verso 3 em diante, né? Então o fundamento é porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso significa em minha autoridade. Isso significa estar reunidos em meu nome. Ali eu estarei no meio deles. Não é porque a pessoa senta num banco e está escrito lá Igreja do Senhor Jesus Batista, Quadrangular, e lá está sendo pregado, vote nesse político que Deus escolheu ele, que ela está na autoridade no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não autorizou aquilo ali. Ele não concordou com aquilo ali. Então o Senhor Jesus não está no meio. Se o Senhor Jesus não está no meio, nós estamos sozinhos ali e estamos por conta própria, mesmo que ali tenha verdades sendo ensinadas. Então se ensina 3, 4 verdades para quando se ensinar a mentira, ela doer menos. Então ela não trazer aquele impacto tão grotesco, né? E nós não vamos mais encontrar um testemunho abrangente, grande, das verdades do Senhor. O testemunho será muito pequeno e o Senhor trará um ou outro para fora da grande casa e mostrará esse testemunho, mas será muito pequeno, será como diz aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 dando testemunho em meu nome, testemunhando na terra,
a minha igreja criada nos céus, com seus nomes no livro da vida, ali eu estarei no meio deles. Bom, irmãos, no período histórico das igrejas, o Senhor Jesus, através do apóstolo João, ele escreve uma carta para cada igreja, dentre 7 igrejas. E a igreja de Laodiceia, ela é a última. Em todas as cartas ele traz um consolo, um elogio e traz também uma exortação. E é assim que os irmãos, ao nome do Senhor Jesus, eles congregam. O Senhor Jesus, através dos dons ministeriais, ele traz consolo, ele traz conforto no meio da igreja, entre os irmãos, mas traz também exortação. Esse é o congregar da igreja do Senhor Jesus. E assim o Senhor fez com 6 das 7 igrejas, a qual ele estava ali como autoridade. Porém, na 7ª, que é a última das 7 cartas, o último estado da igreja, consequentemente o estado atual nosso, o Senhor não tece elogios para a igreja. E ele não está no meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Na 7ª igreja, ele não está no meio, ele está fora dela, porque a igreja não está reunida ao seu nome, mas ela se reúne ao conformismo mundano. Ela se acomodou ao mundo, assim como Ló, ela preferiu as campinas do Jordão, e agora quem dita as regras da igreja, não havendo mais exortação e disciplina, apenas conformidade com o mundo, é o mundo. São os governos papais, políticos, religiosos que ditam as regras da igreja. O Papa vai determinar, as demais vão seguir. O Bispo Macedo vai determinar, as demais vão seguir. E assim é o governo da igreja atual. E o que o Senhor Jesus fala para a igreja atual? A 7ª igreja, a última igreja, a única que ele está do lado de fora de Apocalipse. Vamos ler, então, a carta. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não é frio e nem quente. Quem deras fosse frio. Ou seja, poderia receber da palavra de Deus, mas poderia ser aquecida pela palavra, mas não era frio. Ou quente, ou seja, que tivesse a palavra em si, que estivesse dando testemunho da sua posição celestial na sua condição terrenal. Conheço as tuas obras, que não é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porém, como és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes você, eu sou rico e enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupa branca para que te vistas, e não pereça na tua vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que possa ver. Eu repreendo e castigo, pois sou zeloso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei. Veja que agora o Senhor está do lado de fora, batendo na porta para que se abra e ele entre. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Agora ele está do lado de fora, porque a igreja ganhou vida própria, se emancipou do cabeça e recebe uma autonomia estatal, eclesiástica, já não mais sendo suprida, alimentada, guiada, orientada pelo cabeça da igreja. Então ele chama para fora. Em Hebreus capítulo 13, o apóstolo Paulo diz, saiamos para fora do arraial e levamos com Cristo a sua vergonha. Então, o Senhor Jesus não foi aceito no meio religioso seu,
na sua religião, criado pelo seu pai, que era os judeus, hoje o Senhor Jesus Cristo não é aceito no sistema denominacional. Na sua totalidade, independente da denominação, é uma nova igreja, criada numa determinada data. Igreja Adventista, fundado no ano tal, pelo homem tal. Igreja Anglicana, fundada no ano tal, pelo homem tal, com estatutos tal. Há uma hierarquia paralela. É como que eu infringir uma lei de trânsito e o meu colega do lado diz, não, tá certo, você não infringiu a lei de trânsito. Não, eu infringi sim. Não, você não infringiu. Não, eu infringi. Não, vou te mostrar os estatutos aqui das leis de trânsito, você vai ver que não. Não, vai estar que eu infringi. Aí ele mostra lá o estatuto lá e aquela prática que eu cometi realmente não é infração. Mas ele está lendo o estatuto americano. Como ele é americano, ele está lendo o estatuto do país dele. E não os estatutos do meu país. Então, não é válido para a minha prática de fé e vida. Hoje, a igreja está lendo os estatutos do mundo para a sua prática de fé e vida, e não o estatuto celestial, o qual nos é dado pelo Espírito que em nós habita. E não ensinará mais homem ao homem, com teologias, faculdades teológicas, fundamentos criados no ano tal pelo fundador da religião tal. Mas eu mesmo ensinarei cada um, desde o menor, o que menos sabe, o mais ignorante, até o maior, o mais erudito, o mais esclarecido. Hebreus, capítulo 8, do verso 8 ao 10, você confere o que eu acabei de dizer. Então este é o aspecto, é o fato, que o Senhor está de fora da grande casa, do sistema religioso hoje. E aonde estiver 2 ou 3 congregados somente ao seu nome, não de Paulo, Pedro, Apolo, Bispo Macedo, Soares, Aimee, e Wesley, Lutero, e assim vai. Não, somente ao nome do Senhor Jesus, ali ele está no meio, no caráter da expressão do testemunho. Embora possa ter e tem, dentro das mais variadas religiões criadas pelos homens, pelo governo estatal e eclesiástico, aonde o Senhor Jesus está de fora e bate a porta, ali há também irmãos com o nome no livro da vida, embora não estejam sujeitos à autoridade somente do Senhor Jesus. Então, fica essa explicação sobre a argumentação do irmão amado ali e o porquê o meu não para o convite de estar congregando lá junto à igreja que ele vai, fundada por um homem em uma determinada data com determinado estatuto, e não a igreja somente no nome do Senhor Jesus.